Vamos lá, pessoal. Então, olha só, o que eu fiz aqui? Eu descrevi o repouso, o GAF e o GEF, tá bom? Falta agora encontrar o ETA, que é o efeito térmico do alimento, tá? Bom, quando a gente pensa em efeito térmico do alimento, eu estou pensando no gasto energético que eu tenho para digerir, metabolizar e utilizar aquele nutriente como substrato, tá bom? De forma geral, a literatura enaltece muito a proteína. Então, a proteína ele é um nutriente bastante termogênico, um macronutriente bastante termogênico. Dá trabalho digerir e metabolizar a proteína. Então, muitas equações que calculam o efeito térmico do alimento consideram quase que exclusivamente a proteína. Haja vista que carboidratos e lipídios, por mais que tenham um efeito térmico, eles acabam não tendo tanta relevância assim, tá? Tô falando isso com bastante cuidado, porque é claro que dependendo da quantidade de comida que a pessoa consome, isso pode ter um valor bem relevante. Mas proteína acaba sendo aí o principal macronutriente considerado para estimar o efeito térmico do alimento, o gasto energético gerado por isso. As equações para estimar isso elas são muito fujonas, a literatura ela não é muito robusta em relação a isso. O que a gente acaba considerando? Olha só, o que acontece. Quando eu pego o efeito térmico do alimento e sei que proteína é um macronutriente bastante termogênico, existe uma equação que propõe o seguinte: gasto energético de repouso vezes 5 a 10% da quantidade de proteína grama por quilo. Querido aluno endiabrado, saia do celular agora e preste atenção. Olha só. Gasto energético de repouso, que nós já temos, vezes 5 a 10% do que? Da quantidade de proteína grama por quilo. Qual é a quantidade de proteína grama por quilo que o sujeito consome? Não sei, eu vou propor. Inclusive, eu estou fazendo uma equação como essa já para propor o plano alimentar. Então, vamos supor que eu vá propor para esse sujeito aqui consumir aproximadamente 2 gramas, vocês que são da maromba, vocês vão gostar, 2 gramas de proteína por quilo de peso. Então, prestem atenção, ó. O efeito térmico consiste nessa equação. Eu obtenho a partir dessa equação. Repouso vezes 5 a 10% da quantidade de proteína grama por quilo. Vamos lá. Qual a quantidade de proteína que a pessoa ingere? 2 gramas de proteína por quilo de peso. Legal. Quanto que é 10% de 2? 10% de 2, professor? Aprendi isso na 4ª série. É 0,2. Boa, isso mesmo. 10% de 2 é 0,2. 5% de 2 é 0,1. Então, olha só. Para você fazer essa equação, você vai usar 0,1 ou 0,2. Tudo bem? Acho que ficou claro, né? Então, ó, eu estou considerando 2 gramas de proteína, eu vou usar 0,1 ou 0,2. Por que eu estou considerando 2 gramas de proteína? Porque eu quero, isso é da minha cabeça, eu vou prescrever, eu que mando no negócio. Então, eu vou fazer essa equação. 1.534 vezes 0,1 ou 0,2, de acordo com a quantidade com o percentual que eu quero estabelecer. Poxa, mas como que eu sei se eu uso 5 ou 10%? A literatura, ela vem mostrando isso, então a gente tem alguns estudos. É uma área que tem bastante coisa para ler, mas enfim, os dados eles são bastante heterogêneos. Mas a literatura comenta que sujeitos, por exemplo, obesos, então o fator obesidade, o fator resistência à insulina, e o fator ter menos músculo, obesidade, resistência à insulina, são fatores que diminuem o efeito térmico do alimento. Então, a magnitude de resposta térmica ao alimento, nessas condições, pessoas com menos músculo, obesas, resistentes à insulina, é menor. Então, isso faz com que o gasto energético para digerir tudo aquilo seja um pouco menor. Então, existe um detalhe interessante aqui. Para isso, vamos considerar o seguinte. Se eu passar um estudo de caso para vocês, e a pessoa, por exemplo, ela for obesa, ou for resistente à insulina, ou está numa condição de baixa quantidade de massa muscular, você vai considerar 5%. Se eu estiver falando de uma pessoa rígida, saudável, você vai considerar 10%. Tá bom? Então essa vai ser a nossa regra aí. Então façam aí. Vamos considerar então o nosso sujeito ele é saudável. 1.534
vezes 0,2. Quanto que vai dar isso daí? 1.500... Oba! Eita! 1.534 vezes 0,2. 306. Então, olha só. 306 quilocalorias. Então, existe aí um gasto energético relevante só para digerir e metabolizar a proteína que o sujeito consome, tá bom? Então, tem um gasto energético. Então, quando as pessoas ficam falando sobre tem que aumentar a ingestão proteica, a proteína é mais térmica, a proteína gasta mais energia, sugere-se a ingestão proteica para quebrar o efeito platô da termogênese adaptativa, todos esses conceitos, eles advêm da ideia de que a proteína, de fato, tem uma resposta térmica um pouco maior. Então, a gente está tentando se aproximar disso. É a forma mais exata? Não é. Inclusive, as evidências científicas para chegar nesse valor, elas são bem escassas. É só para a gente ter uma ideia do que a gente está discutindo aqui, tá bom? Então, 306 é o nosso valor em relação à proteína. E aí, só para eu fechar isso aqui e passar para o próximo vídeo, vamos fazer essa soma. Que soma? Eu quero somar todos esses valores para que eu possa obter o gasto energético total. Então, o gasto... Olha o que eu fiz um risco que não existe, ó. Aqui. Não existe. Gasto energético total. O gasto energético total é a soma do repouso, 1.534. A soma do GAF, 184, ó, que eu separei. Eu não estou usando ele multiplicado, estou usando ele separado. Exercício físico. Que dia que a gente vai calcular primeiro? Segunda, quarta e sexta. Mais 490, mais 306. Então, olha só. Olha só que interessante. Se eu somar 1.534, 184, 490 e 306, eu tenho o gasto energético total de segunda, de quarta e de sexta. Vamos lá, vamos calcular isso aqui. Quanto que eu tenho? 1.534 mais 184 mais 490 mais 306. Então, olha só. Segunda, quarta e sexta, o nosso colega ele gasta aí 2.514 quilocalorias. 2.514 quilocalorias. E nos dias de terça e quinta, só para facilitar, eu vou subtrair 490 menos 490 e vou somar 630, que é o da terça e da quinta. 2.654. 2.654. Eu acho que meio disléxico, né? 2.654. 2.654. Tá chegando embaixo, vai dar ruim de anotar. Então, ó. Isso é igual. Pode ser que não seja, tá? Se você estiver pensando nisso. Pode ser que nesse dia ele vá de ônibus trabalhar. Nesse dia ele foi de carro. Sei lá. E aqui, teoricamente, pode ser que ele coma mais ou menos proteína, né? Enfim, então... Aqui você tem, como aqui você quem está prescrevendo, é esperado que ele tenha uma gestão próxima daquilo que você propôs. Então aqui não vai se alterar tanto, aqui por hora também não vai se alterar tanto. Bom, então olha só, eu tenho um dia que o sujeito gasta 2.514, no outro dia o sujeito gasta 2.654. Tá? Aqui a diferença é pequena, é só para que vocês entendam que o sujeito não gasta igual todos os dias. Bom, beleza, vamos agora para o próximo vídeo.